das nossas revoltas aqui quando se fala, né, do purismo na música brasileira, né, não sei o quê e tal. Teve esse movimento muito forte ali nos anos 60, né? Uma que é a criação do rótulo MPB, a gente já questiona bastante, né, Romero? E outra, cara, música feita no Brasil é música brasileira. E se ela faz sucesso, ela é popular. Ponto. Não importa que ritmo seja, é música brasileira. E o nosso país ele foi construído, ele foi caracterizado pela mistura, pela miscigenação, e isso que torna o Brasil como os países, dois países, eu coloco ali num top 3, tá? Mais ricos culturalmente. Sabe? Sem sombra de dúvida. Para mim, é essa mistura, essa miscigenação que torna a gente tão interessante, tão peculiar, tão rico, né? Exatamente. Não, fora que a gente brincou isso, né? Se eu for fazer uma música autenticamente brasileira, teria que ser uma música dos indígenas aqui, dos povos originários do Brasil. Exato. Porque o resto, ela já é misturada. Você tem negros, mas não é assim, a África não é um país, né? Vamos lá. Assim como os Estados Unidos não é o continente, a África não é um país e ela tem inúmeros povos e vários vieram para o Brasil. Então, e alguns, sim, né, cultuavam ali seus orixás, mas outros eram muçulmanos. Então, você tem variações disso. Você tem os portugueses também que vieram, também alguns eram mouros, enfim. Você tem um caldeirão que formou o que é a música brasileira hoje, tanto no seu lado rural quanto no seu lado urbano. Então, assim, esse purismo de música brasileira é uma coisa que eu não consigo entender. Não consigo entender. Sabe, a gente tem um samba que não é o samba de Angola. Não é o samba de Angola. É um samba tocado com instrumentos que vem também de Portugal, pandeiro que é árabe. Cara, não é um instrumento, não é um samba só de congas. Não, sabe, já é uma coisa misturada. Na Bahia é aí vai para o Rio de Janeiro, a casa da tia Ciata, já é outra coisa, totalmente diferente, cara, com instrumentos de som. Não tem como. A nossa música, ela já é um caldeirão desde sempre. Então, você falar que essa é uma música pura, você está estabelecendo o que você quer. E fora que tinha aquela coisa muito assim, o samba com música brasileira. Pô, por favor. É o que o Bebeto Alves fala, pô, milonga também é. Milonga também é, fato. Que as guaranias também são. Claro que são. Claro. Né? A música regional brasileira, a música caipira brasileira, que sempre era escanteada nessa época, e tudo, também é autenticamente brasileira, né? Ou seja, os congados aqui em Minas Gerais. Então, ou seja, essa é uma discussão muito complicada, que sempre trouxe elementos de várias outras culturas, porque nós apagamos a cultura que tinha aqui e abraçamos várias outras. Então, a música brasileira, ela tem essa questão. Então, purismo é sempre um troço muito difícil. Eu quero abordar aqui para esse tema um outro fator que abordamos naquela nossa live anterior, que é o algoritmo. Né? Algoritmo, crítica, hype. Se antes o efeito manada estava na rua, né? Hoje está no feed. O algoritmo ele potencializa o efeito manada ou só acelera algo que sempre existiu? Eu acho que as duas coisas, ele potencializa e acelera, porque o comportamento manada sempre existiu, né, cara? Rádio, MTV, a própria imprensa, elas já mostravam essas ondas e muitas vezes também criticavam essas ondas, né? Mas o algoritmo, ele introduz novidades, né? Ele traz um feedback instantâneo, ele traz views, streams, likes, né? E isso transforma o gosto num placar ali numérico, né? Quantitativo. Então, essa lógica digital, ela muda um pouco a argumentação que a gente tinha antes, né? O comportamento coletivo de manada, ele sempre existiu, mas ele tinha... Agora a gente não tem mais a mediação que tinha. O algoritmo, como mediador, muda o cenário, porque o algoritmo ele não só acelera uma tendência, ele cria um modelo previsível de como as coisas vão funcionar. E ele reforça um padrão de consumo. Ele é mais complicado, né? Porque é voluntário, de certa forma. Você está ali, você navega
E aí você vai contribuindo para que esse algoritmo te conheça e que interfira no seu gosto. Você meio que dá esse aval para que ele faça isso. Então é mais delicado. E uma coisa que eu estava pensando, o hype hoje nasce antes da escuta profunda, né? Você acha que a falta de escuta profunda também, levando em consideração, assim, não era todo mundo que tinha essa escuta profunda, né, das músicas. Eu acho que uma geração teve mais do que a outra, mas hoje em dia isso não tem, né? Eu acho que a gente muitas vezes cria, de fato, um passado um tanto quanto paradisíaco, né? Assim, quando a gente fala que a gente parava para ouvir um disco, a gente se reunia na casa do fulano e parava e ouvia um disco inteiro. De fato, mas não era muita gente que fazia isso, não. Não, eu agora formulando a pergunta para você, eu falei, mas não era todo mundo que eu conhecia que era assim, era um grupo de amigos, assim. Tanto é que a maioria, os discos mais vendidos, raramente era um álbum de alguém, era as melhores da não sei o que, um disco de novela, era já uma playlist de Spotify vendida em massa ali, de certa maneira. Mas assim, toda escuta profunda, eu acho que ela tem capacidade de transformar, de verdade. Eu também acho. Ela tem essa capacidade.